Boa noite, caros irmãos. Que nós possamos sentir dentro de nós a paz de Jesus. Comecemos o estudo da noite pela parábola da candeia. Vamos escolher o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 14 a 16. Mas ela é também citada em Marcos e em Lucas. Jesus começou dizendo aos seus discípulos: vós sois a luz do mundo. Jesus sempre fazia comparações das coisas materiais com as coisas espirituais. Ele não está falando da luz material. É que nós pensamos como a luz é importante para a nossa vida na Terra, não é? Já imaginaram o mundo em trevas? Que confusão! E nós esbarrando em tudo, tateando para podermos reconhecer as coisas, não é? Não, a luz é importantíssima para a nossa vida aqui na Terra. Ela é a forma de energia que nos permite ver. A luz ilumina, aclara, torna todas as coisas bem definidas e reconhecíveis. Sem a luz, vem a treva. Tudo fica complicado e confuso. Então, quando Jesus diz para os discípulos, e ele falou não só para os discípulos daquela época, está falando para nós também. Se somos seguidores, queremos ser discípulos do Mestre, é para nós também essa afirmativa. Vós sois a luz do mundo. Por que os discípulos seriam a luz do mundo? O que eles tinham para iluminar? Eles tinham conhecimento espiritual e virtudes. E com isso eles iriam iluminar o pensamento na humanidade. Porque a humanidade às vezes anda em trevas, só vê egoísmo, maldade, violência. Para enxergar alguma coisa de bom, precisa que haja pessoas portadoras do conhecimento, que transmitem o conhecimento sobre as coisas espirituais, é claro, e também demonstrem virtudes. Pessoas assim, com conhecimento espiritual e virtudes, e olha, nós não estamos falando deste ou aquele em especial, todos nós, não é? Como é que nós podemos saber entre todos que frequentam a casa espírita, ou mesmo fora dela, quais são aqueles que têm o entendimento das coisas espirituais e que conseguem manter-se virtuosos? Nós, assim, quem vê cara não vê coração, não é? Não podemos julgar. Cada um diante de Deus. Mas são pessoas assim que permitem à humanidade, permitem à sociedade reconhecer o sentido espiritual da vida. As pessoas só entendem quando veem isso em alguém. Numa troca de ideias, a pessoa coloca o conhecimento esclarecedor diante das situações difíceis da vida. As pessoas dizem, se existisse Deus, Ele não deixaria isso acontecer. A pessoa que tem conhecimento espiritual vai falar que a dor, muitas vezes, é um aprendizado, é um limite. Que muitas vezes somos nós que acarretamos problemas. E que Deus permite, porque no fundo nós sairemos engrandecidos daquelas experiências. Isso é colocar luz no entendimento da humanidade, no pensamento da humanidade, não é? Então esse sentido espiritual da vida só fica muito claro quando nós temos pessoas que sabem estas coisas espirituais e que cultivam as virtudes. Lembram que nós falamos na aula anterior que a virtude não é uma voz que fala, é um poder que irradia? É assim que as pessoas vão sentir a virtude, na atitude da pessoa, no modo como ela tratou um assunto, como ela se comportou em tal situação. As pessoas sentem, às vezes nem falam nada,
Mas elas sentem, elas reconhecem a beleza, o acerto daquele que é virtuoso. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Dá para esconder uma cidade que foi construída lá no alto do monte? Não, não dá para esconder. Ela fica em destaque, todos a veem, não é? E justamente foi esse o objetivo. Quando construíram essa cidade lá no alto do monte, foi para que ela ficasse em evidência, não foi para esconder, não é? Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Mas o que comparativamente quereria dizer isso? Quem tem conhecimento espiritual e virtudes, não fica escondido. A pessoa às vezes é humilde, mas essa virtude, humildade, é visível para os outros. A pessoa não está exibindo, mas a conduta dela fica evidente, é diferente dos outros. Então, em tudo que pensa, diz e faz, aquele que é discípulo de Jesus contrasta sobre o comum das pessoas. É diferente. Tanto assim que às vezes quando a gente conversa com alguém do povo, numa fila, tratando de um assunto, numa repartição, ou numa fila de um entretenimento, começamos a conversar, sai algum assunto, e a gente faz as colocações de acordo com o entendimento que tem. Daí a pouco a pessoa olha e diz assim, você é espírita, né? Ela percebeu, ficou evidente pelo tipo de pensamento, não é? Assim também as virtudes. Há pessoas que dizem, eu não sei falar, gostaria de pregar. Ela não sabe que com o seu comportamento virtuoso, paciente, fraterno, ela está semeando, ela está pregando, não é? Então, o cristão fica em natural evidência entre as pessoas. Não dá para ocultar que o seu pensamento e o seu sentimento são mais elevados do que o comum. A maioria da humanidade se diz cristã, mas ainda não age como cristão, não pensa como cristão. Então, aquele que for cristão mesmo, de fato, a conduta dele, o comportamento dele, a fala dele vai contrastar, não dá para esconder. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire. Na nossa linguagem de hoje, falou alqueire, a gente pensa em medida de superfície, não é? Um alqueire, comprei tantos alqueires, não é? De terra. Não. No caso, alqueire era uma medida para gêneros alimentícios, para grãos. Então era uma espécie de latão. Aquela medida antiga, né? Por latão. Então vejam bem, você vai acender uma candeia, que é um instrumento, um aparelho para produzir luz, que você acende a candeia, ela está luminosa e você põe debaixo do latão. Aí ocultou a luz. Foi para isso que você acendeu a candeia? Não, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire. Seria ilógico, a sua luz ficaria oculta, não propiciaria o fenômeno da visão. Agora vamos comparar espiritualmente, porque Jesus falou de uma coisa material, mas ele quer ensinar algo espiritual. Nós somos espíritos encarnados. O que é o espírito mesmo? É um ser inteligente. É o ser inteligente da criação, mais desenvolvido, menos desenvolvido, mas todos têm a característica da inteligência. Nós somos um foco de energia espiritual. E Deus colocou a nosso ser, a nossa inteligência, a nossa capacidade. Ele acendeu essa nossa inteligência e colocou onde? Colocou no corpo. Olha nós aqui encarnado, um espírito encarnado. Espírito é luz, espírito aceso, tem vida, né? Mas nós
estamos encarnados, é como se fosse aqui um vaso de barro. E aqui está a luzinha acesa. Será que Deus acendeu essa candeia, animou esse vaso de barro com o Espírito, cheio de inteligência, de sensibilidade, só para realizarmos a mecânica da vida passageira? Acordar de manhã, higienizar o corpo, alimentar, vai trabalhar, ganha dinheiro, paga as dívidas, encontra alguém para parceiro, reproduz, tem filhos, vai depois envelhecendo e morre. Foi para isso? Foi para isso que Deus colocou em nós essa chama, esse foco de inteligência? O instinto dá conta. Olha os animais aí, não tem essa inteligência desenvolvida e eles dão conta do recado. Cria filho, luta, defende a sua vida, né? Então, se fosse só para isso, Deus não precisaria acender nossa inteligência. Bastaria o instinto. Se nós temos essa inteligência iluminada e nós estamos colocando só para as coisas da vida material, não é pecado, é um desperdício. É um desperdício. Porque nós estamos ficando ocultos, inúteis. Deus quer que as nossas qualidades espirituais se manifestem. Ele não criou nada inútil. Tudo que Deus criou é útil, é proveitoso. Se Ele nos criou com essa inteligência, é para servir, é para brilhar. E você está falando em brilhar, olha a vaidade aí. Não no sentido de ostentar vaidosamente, mas para brilhar. O que se pode fazer, quando a gente vê, por exemplo, um artista pintando um quadro, a gente que não sabe fazer nem um rabisco direito, não é? A gente fica encantado, olhando, não é? Que coisa maravilhosa, do nada ele tira aquela figura tão linda, tão colorida, né? Então é para brilhar, é para brilhar. Tudo que nós podemos fazer. Uma dona de casa na cozinha, preparando o almocinho para a família, que com pouca coisa faz algo saboroso. Está brilhando com a sua capacidade, não é? Então, se Deus acendeu a nossa inteligência, é para brilharmos, para sermos úteis, para produzirmos coisas belas. Que pena, né? Que às vezes as pessoas possuem um corpo saudável, aparência bonita, inteligência e às vezes se entregam às drogas. Nós atendemos uma mãe sofredora hoje, porque a filha, sim, jovem, linda, inteligente, mas está mergulhada nas drogas. Que pena! Era para brilhar, não é? Nós sofremos, lutamos, evoluímos. A nossa vida é uma luta, não é? Haja uma luta. Tudo bem, mas é uma luta gloriosa. É uma luta em que nós desenvolvemos as nossas potencialidades. Nós sofremos, mas aquele sofrimento às vezes é um limite se nós estamos extrapolando. Então contém a gente. Ou então é um aprendizado para nós entendermos o porquê da vida. É um reajuste. Então, mesmo lutando, sofrendo, nós estamos evoluindo. Nós estamos brilhando cada vez mais, desenvolvendo cada vez mais as nossas capacidades. Mas se nós colocarmos as qualidades nossas espirituais sob o alqueire, quer dizer, somente destinando para as coisas materiais, nós estaremos ocultando a nossa própria luz. Nós temos toda essa capacidade, mas vivemos só para a matéria. Então, qual é o lugar certo para a candeia acesa? Não é sob o alqueire, mas é no velador de Jesus. Velador era uma espécie de suporte especial, porque as pessoas não acendem uma lâmpada e deixam no chão, põe num lugar alto,
Porque no lugar alto a luz irradia, amplia mais, não é? Então Jesus diz assim, no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Só que agora nós devemos pensar, a nossa casa não é só a casa de um de nós, é a humanidade. Essa é a casa que precisa ser iluminada. Quando a gente põe o nosso brilho, a nossa luz no velador. E qual será esse velador que permite que a luz espiritual, o nosso conhecimento, a nossa vivência seja aproveitado pela humanidade? Onde será esse velador? A ação. Porque enquanto nós estamos parados por dentro, ninguém sabe de nada. Mas quando a gente age, aí fica visível, não é? Ação. Ação cristianizada. Ação digna e bondosa. Então o cristão procura manter conduta moralmente elevada. Ele não se alheia do dever de ajudar quem está ao seu redor, na casa da humanidade, que é esse nosso planeta Terra, não é? A humanidade terrena. Conclui Jesus essa parábola, porque é uma parábola, é uma comparação. Ele citou certas situações comparando. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Como Jesus colocou bem, não é? As pessoas precisam dessa luz. E nós possuímos essa luz. Nós somos pequeninos, mas conhecemos alguma coisa a mais. E desenvolvemos algumas virtudes. Então a humanidade está precisando disso. Que a nossa luz brilhe, resplandeça diante das pessoas, para que elas vejam as nossas boas obras, mas não que fiquem nos exaltando, não é esse o objetivo. Glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Porque uma pessoa que age bem, que ajuda a esclarecer, nossa, essa pessoa é uma candeia iluminada, e no velador, ela brilha na atividade espiritual superior, através do corpo de carne. Foi para isso que Deus nos criou. E as pessoas começam a ver, observar a força, o sentimento com que Deus agraciou os seres. As pessoas começam a entender que a vida tem uma destinação superior. Não é para comer bem, não é para gozar tudo que é dos sentidos, não é para amealhar riquezas, mas é para essa produção linda. Quando as pessoas podem observar os cristãos verdadeiros, e às vezes esses cristãos nem têm rótulo não, talvez eles não se digam nem espírita, nem católico, nem evangélico, nem um islamita, ele às vezes não tem rótulo, mas ele é uma inteligência iluminada por Deus, uma compreensão da vida, dos seus valores, do que deve fazer na vida, do valor que a vida dele tem para com os outros. E essa pessoa então faz com que os outros digam: louvado seja Deus, a bondade existe, louvado seja Deus, a honestidade existe, não é? Imaginemos, porque às vezes, outro dia, uma jovem com deficiência encontrou uma carteira com dinheiro e devolveu ao dono. Eu acho que algumas pessoas disseram: boba, se fosse eu, ficava com ela. Ninguém viu, né? Mas a pessoa que entende assim, que tem que haver respeito a cada um que é seu, para que haja ordem na sociedade, para que possamos confiar uns nos outros. Imaginemos que fomos nós que perdemos a carteira. Às vezes não tinha muito dinheiro, mas para nós aquilo era bastante. Às vezes pagava o aluguel, às vezes fazia a compra do mês. Então, se a pessoa encontra e devolve para nós, que alegria no coração,
que gratidão! Louvado seja Deus! Tem gente honesta no mundo, tem gente que pensa no semelhante, que não é egoísta, não é imediatista. Louvado seja Deus! É assim, observando a justiça, o acerto, a beleza da vida, o que o cristão produz, as pessoas se sentem louvando a Deus, porque Ele é o Criador de todos nós, não é? Quando acontecem coisas erradas, Deus não existe, se existisse não deixava isso. E quando acontece coisa boa, Deus existe, hein? Aí a gente não fala, não é? Louvado seja Deus! Bem, então essa é a parábola da candeia que Jesus nos ensinou. E por que nós colocamos no final do nosso curso essa parábola? Porque o ano inteiro todos nós estivemos acendendo a nossa inteligência com os conhecimentos espíritas. Não só vocês recebendo as aulas, nós, para ministrarmos e observando casos e conversando com as pessoas, nós também aprendemos, crescemos, consolidamos o nosso conhecimento, não é? Então todos nós crescemos, a luz se acendeu cada vez mais. Então agora vamos ver se nós realmente chegamos a iluminar um pouco a humanidade terrena, porque para isso foi que Deus acendeu a nossa inteligência, nos deu essa vida.